acordando mais cedo hoje. Abre os olhos e recebe minha influência. Vocês se entender. O tratamento espiritual, bem como a cirurgia espiritual, ela só ocorre quando existe ou o merecimento daquele que está em tratamento ou prestes a fazer a cirurgia, ou ocorre quando existe a misericórdia divina para que haja o tratamento ou a cirurgia de alimetria e telemetria, ou até mesmo através de instrumentos materiais. Hoje, na atual situação, onde existe, com toda razão, um cuidado muito grande com a asepsia, com a esterilização, e para evitar as infecções generalizadas, os sistemas de saúde, bem como os órgãos que defendem a vida humana, têm exigido de todos os espíritos do lado de cá um cuidado muito maior. Então, a maioria das cirurgias espirituais se dão à distância ou, quando presencial, através da dialimetria ou etelimetria, fazendo toda a cirurgia na sua contraparte perispiritual ou etérica, na sede do chakra, e retirando tumores, melhorando o sistema cardiovascular, retirando pólipos, curando úlceras, problemas intestinais, pedras renais, fazendo toda a cirurgia via etelimetria ou dialimetria. É o que nós temos feito em nosso SEC, mas principalmente explicando a cada consulente que não existe uma promessa de cura, senão seria muito fácil. Essas coisas aconteceram no começo do século XX até quase o final do século XX, para demonstrar que o princípio espiritual e os espíritos se comunicavam, que podiam curar e que existia uma interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas hoje não existe mais essa necessidade do próprio mundo espiritual, que não tem interesse em intervir de forma física no mundo material. Espírito e matéria se confundem em energia, e hoje as pessoas já entendem mais isto. Então, se o ser humano é energia até em seu corpo biológico, sua fisiologia pode ser corrigida de forma energética
bioenergética, não mais sendo necessário pegar bisturis, facas, faquetes, nem fazer demonstrações espirituais esdrúxulas que eram necessárias na época de passar bisturis em pés, em solas de sapato no chão, para demonstrar o poder que o espírito tinha de fazer uma esterilização via éter, metafísica, o que significa no mundo espiritual é que o espírito tinha condição de praticar qualquer cirurgia, inclusive com sangue envolvido, com cortes, com a demonstração dos tumores que eram retirados e muitas vezes analisados por equipes de, é assim que se fala, equipes de cientistas. Hoje em dia, a análise é feita etericamente nos laboratórios dos hospitais espirituais e não há necessidade de fazer comprovações para o ser humano. Essa urgência já passou. Mas é muito importante esclarecer de forma peremptória, direta e sem rodeios, de que nem todos podem ser curados, de que existe uma variável muito grande de condições para que o espírito de um médico espiritual possa atuar no corpo material. Quais sejam questões kármicas de planejamento espiritual definido, de quantidade de fluido vital que é dado ao ser humano para viver, de misericórdia, de graça, que existe uma diferença entre misericórdia e graça. A misericórdia é quando o cidadão, ou consulente, ou espírito encarnado, não merece ser curado, e aí se coloca, o Dr. Eric faz uma ressalva, uma aspa muito grande no merecimento, porque ninguém sabe se alguém merece ou não merece, e não estamos aqui para julgar este fato. Por graça. Graça é quando você recebe quase que, embora não exista milagres, quase que um milagre, onde existe uma justificativa plausível para adiar o teu desencarne, o que é chamado pelos espíritas de moratória. Foi dado uma moratória, um adiamento, para que você desencarne mais tarde. Foi acrescentado alguns anos de fluido vital para que você continue na ação do bem. Geralmente está atrelado ao teu trabalho ao próximo, ao amor e à dedicação à tua mediunidade de cura.
Mas existem várias outras formas que o próprio Dr. Eric, que vos fala, utiliza. Por quê? Sabe da importância da multiplicidade dos métodos e técnicas como o Reiki, a cura prânica, o passe magnético ou magnetismo animal, a hipnose, os cristais, as ervas, os aromas, as intenções radiestésicas, a barra de axis, a acupuntura através do toque dos dedos nos pontos meridianos, bem como outras técnicas a destacar: a fitoterapia e o uso de ervas, chás, infusões, cocções, a alimentação, principalmente o equilíbrio alimentar, o evitar a deglutição de alimentos prejudiciais à saúde, principalmente contaminados com agrotóxicos, ou carnes e alimentos exageradamente feitos ou criados com bases hormonais que prejudicam sobremaneira a saúde, afetando inclusive os hormônios. Todo o sistema endócrino é extremamente complexo e a alimentação tem tudo a ver com todo esse processo de cura. Os exercícios físicos também é um outro fator que melhora sobremaneira a saúde do ser humano. A depressão, por exemplo, ela só é curada de fato quando o indivíduo começa a mexer de forma natural com seus hormônios, não através de fármacos que são importantes em determinada fase, mas não permanentemente, porque ele soluciona efeitos e traz contraindicações e efeitos adversos. Então, é fundamental o exercício físico para produzir naturalmente o que o organismo deixou de produzir em termos hormonais, como a produção da serotonina, endorfina, melatonina, dopamina. São hormônios fundamentais para a calma e para o reajuste da ansiedade ou o extermínio dela e também da depressão, porque à medida que o ser humano se exercita e coloca a máquina é assim, a máquina biológica para funcionar, imediatamente é produzido por toda a química orgânica os hormônios necessários para cessar essa depressão, sem deixar de levar em conta os distúrbios eletroquímicos, as tempestades sinápticas e os entremeios cerebrais divididos em todas as partes da máquina cérebro. A mente, muitas vezes, cria complexos
magnéticos de pensamentos capazes de provocar a própria doença. Posso dizer que em 100% dos casos de todas as doenças que o ser humano tem, provém dessa margem e deste equilíbrio entre o que foi destinado pelo próprio ser no planejamento espiritual, bem como o livre-arbítrio e a própria situação da encarnação em um corpo sujeito às intercorrências das intempéries, isso, das intercorrências da violência urbana, do meio ambiente, bem como de todas as outras variáveis. Então, estamos aqui lidando com a situação complexa. O que o Dr. Eric tenta passar para todos vocês é que a cirurgia ela é possível, mas que não se fiem apenas nesse método ou metodologia para curar os seus males físicos. E muitas vezes a cura está no desencarne. Muitas vezes está na hora de cessar a vida biológica e voltar ao mundo espiritual, o que, portanto, cura de forma instantânea, caso o espírito não tenha mais débitos, pelo o sofrimento e a dor que sentiu na doença física e a quantidade de tempo que passou em um leito de morte, com agonias, dores, sofrimentos, dúvidas, distonias mentais provenientes da própria doença. Então, ao desencarnar, aquele que não andava corre, aquele que não se sentia bem, angustiado, se alegra, aquele que vivia numa ordem de tristeza se transforma num ser de luz, porque conseguiu cumprir com os objetivos traçados pela própria doença do corpo. Então, muitas vezes, os profissionais médicos espirituais não podem interferir na metodologia, no programa escolhido pelo próprio espírito que, ora encarnado, passa pelo processo da doença, da enfermidade e da deterioração do corpo biológico. O que o Dr. Eric veio trazer nessa madrugada em que acorda o Wagner para psicofonar é o esclarecimento que nem sempre, ou em uma pequena parte das pessoas, pode-se tirar totalmente a enfermidade, as distonias e os desequilíbrios celulares orgânicos do corpo que foi dado para a representação na terceira dimensão. Assim, o Dr. Eric se despede, esclarecendo e desmistificando
essa que é uma das discussões e uma das procuras maiores dos seres humanos quando esgota todos os outros meios de cura, que é a procura pela cura espiritual ou cirurgias espirituais. Os seres humanos querem, por fim, continuar numa vida dentro de um corpo que já não lhe serve mais. Então, a resignação e a adaptabilidade ou resiliência são fundamentais para você entender que, chegado o momento da partida, é necessário resignação e que o ser parta, sem discutir, conformando-se com a situação e abraçando a verdadeira vida, que é a espiritual. Me despeço, agradeço e desculpa a longa gravação, mas o Dr. Eric precisava explicar, antes de iniciar os trabalhos apométricos da próxima semana, que iniciarão tratando, cuidando e desenvolvendo os médiuns primeiro e depois pegando todo o público de consulentes que irão se tratar para a retirada das obsessões complexas e doenças advindas da somatização dessas obsessões com a somatização dos pensamentos e dos maus costumes mentais, comportamentos, vícios e atitudes. E que todos saibam que, se não houver uma mudança pessoal pós-tratamento apométrico, não haverá solução, porque ao repetir o mesmo erro, no erro, o ser humano, o consulente, ficará. Este é um dos pressupostos, dos requisitos para que o ser tenha o tratamento apométrico. Alertei ao dirigente dos trabalhos Wagner Andrade que jamais pegue um caso de alguém que não queira curar ou que apenas oportunamente queira curar para continuar fazendo coisas, se comportando de uma forma errônea. Na verdade, o próprio universo afasta essas pessoas do tratamento, porque a apometria é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a apometria. Assim, me despeço e agradeço a atenção de todos para esses detalhes tão fundamentais para esclarecer o processo de cura, cirurgias espirituais e todo o tratamento dessa técnica magística e científica do astral chamada apometria. Muito obrigado.